A paz do Senhor, irmãos. Amém? Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Glorifico a Deus por essa oportunidade. Primeiramente a Deus, agradecer por esse privilégio de estar aqui à frente, falando um pouco da sua palavra. Agradeço também aos líderes, o pastor Bira, na pessoa aí dos nossos líderes presentes. Eu até poderia dizer que Deus abençoe vocês, mas isso Ele já tem feito muito até aqui. Então a minha oração é que Ele continue abençoando a vida de cada um, que tem feito esse trabalho maravilhoso, que tem sido um canal de bênçãos para a vida de muitos. O meu muito obrigado pelo voto de confiança e as minhas orações. Cantor Josué Freitas, que Deus continue te abençoando poderosamente. Se você tem a sua Bíblia e quiser abri-la comigo, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 19, no verso 16. Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus 19, 16, glória a Deus. A passagem do jovem rico. Diz assim a palavra de Deus nesse verso. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Glória a Deus. Feche seus olhos rapidamente e ore comigo. Pai querido, Pai amado, Pai. Estamos aqui, meu Deus, mais uma noite para sermos edificados pela Tua palavra. Eu peço a bênção, a Tua proteção, porque eu sei que até aqui tens nos sustentado o Senhor, ó Pai. Nessa noite maravilhosa, oportunidade tão rica de ouvirmos falar mais, ó Pai, da Tua verdade. Que o Espírito Santo esteja ao nosso lado nesse aprendizado, ó Pai. É o que te peço e, acima de tudo, é o que te agradeço. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Por favor, fique à vontade, pode tomar o seu assento. Apesar do que muitos dizem, a palavra de Deus é perfeita. Escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, escrita por pessoas inspiradas pelo poder de Deus. Ela narra desde a criação do universo e tudo o que ele contém, passando pela criação do homem, toda a história da humanidade, até o fim dos tempos e a nossa entrada na eternidade. Ela não tem um erro, ela é completa, ela é suficientemente sozinha. O único manual que nós precisamos para a nossa vida aqui na Terra e para alcançar a salvação, o plano de vida que Jesus Cristo tem para nossas vidas. Mas se é algo tão unânime, se ela é tão perfeita, por que tem tantas interpretações diversas? Por que tem tantas aparentes controvérsias a respeito da palavra de Deus? Meu pai dizia que a Bíblia, apesar de ser o que é, ela é a mãe de todas as heresias. Que se eu analisar um texto sem contexto, é pretexto para heresia. Então a Bíblia tem que ser analisada no seu contexto da sua época. O que Deus quer falar para nós através desse texto, dessas experiências aqui relatadas. Esse texto em específico é muito polêmico. Na minha opinião, um dos mais polêmicos. Ele já causou desde diversas interpretações da palavra de Deus, até divisões dentro da própria igreja, até mesmo é responsável por muitos cenários que se observam no mundo hoje, simplesmente por uma interpretação errônea da palavra de Deus. E isso se deve a dois fatos muito simples, que eu quero trazer aqui para nós analisarmos. Durante a Idade Média, o Estado se fragmentou. Não era como no Brasil hoje, que nós temos a República Federativa Democrática Brasileira, um Estado que rege todos os seus governados e todos os seus governantes. Não, na Idade Média o Estado havia se fragmentado, e esse papel de administração sobrou para a maior instituição que existia na época, a SICAR,
a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eis aí um fato. Ela, além de seu papel religioso, ela tinha agora papéis de gestão administrativa, econômica e político. Um segundo fato que corrobora muito para essa interpretação errônea desse versículo em específico é o fato de que o Antigo Testamento do hebraico e o Novo Testamento do grego foram traduzidos uma das primeiras vezes para o latim. Em uma época que a maioria massiva da população era analfabeta, menos pessoas ainda tinham domínio do latim, de forma que não era como hoje, onde você tem a Bíblia na sua mão, e você pode ler, e Deus pode falar diretamente com você, através dessa palavra que tem poder sozinha. Não, na época, os padres liam a Bíblia em latim, e eles não passavam a verdade bíblica aos seus fiéis, e sim a sua interpretação. E a Igreja Católica na época, assim como qualquer instituição humana, é passível de corrupção. Se tem um homem, tem defeito, é imperfeita, é falha. E naquela época, justamente por causa dos altos impostos e taxas colocados, era muito conveniente que a Igreja Católica passasse a interpretação de desapego material, para que você não fosse apegado às riquezas dessa terra. E é passado aqui, principalmente esse versículo que consta mais embaixo, no 24, e outra vez vos digo, Jesus dizendo isso, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. E eles pegaram esse versículo isoladamente, e pregavam que a riqueza, a prosperidade, era a raiz de todos os males que existiam na face da terra. Era a raiz de todo o pecado, de toda a depravação, de toda a vulgaridade. E por causa disso, atualmente, se você for olhar, os países mais ricos da face da terra são predominantemente de origem cristã protestante. Justamente uma consequência tão fatal de uma simples interpretação errada da palavra de Deus. Essa interpretação, apesar de errônea, apesar de equivocada, é uma das formas de analisar esse versículo. Contudo, não é a única. Quem aqui é evangélico, quem aqui é cristão há mais tempo, eu tenho quase certeza que já tem ouvido, participado de uma pregação na qual essa foi a leitura bíblica. E eis aqui uma coisa que eu acho muito interessante. 3 evangelhos, os sinóticos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, todos narram essa passagem. E em todos eles, quando o jovem pergunta a Jesus, quais mandamentos? Jesus responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu não acho coincidência que nesses 3 evangelhos consta que Jesus tenha omitido o maior e mais importante e primeiro mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a nenhum outro prestar culto. Eu acho o senso de humor de Jesus às vezes muito interessante. Eu acho que ele omitiu propositalmente, justamente para ver até onde aquela conversa iria. E o jovem, ao se gabar de certa forma, dizendo, tudo isso eu cumpro e faço desde a minha mocidade, Jesus vira para ele e fala, é mesmo? Então vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, a Bíblia consta que o jovem triste se retirou, porque possuía muitas prosperidades, e porque mais do que era pregado na Idade Média, não é isso a raiz de todo mal, mas sim esse amor. Jesus disse, se quer vir após mim, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar a nós mesmos é negar a nossa antiga natureza, negar as nossas velhas crenças, os nossos velhos hábitos, os nossos velhos pecados, os nossos antigos deuses. No caso desse jovem rapaz que chegou a Jesus, o seu Deus ainda era o amor à riqueza. Para muitos aqui, para muitos de nós, é o orgulho, é a depravação. É às vezes uma pessoa que você ama até mesmo acima do Deus que criou tudo e te dá tudo e mandou seu único filho para morrer no seu lugar. É uma mensagem, essa sim é uma interpretação concreta, essa sim é uma interpretação coerente da palavra de Deus, que nos mostra uma beleza desse versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas e a nenhum outro prestar culto, que Ele, independentemente da nossa situação, como hoje aqui foi cantado e ministrado nas nossas vidas, Ele seja o primeiro. Entretanto, essas são 2 interpretações, mas não são as únicas. Existe uma outra versão para com essa passagem, uma outra versão para com esses versos, que eu quero trazer para nós refletirmos aqui, a partir do contexto da época. E é aqui, então, que eu começo a pregar.
Existem muitos estudos a respeito de tudo, em todos os lugares. E nem todos, ao contrário do que muitos pensam, são considerados ciência. Para um estudo ser categorizado como ciência, são necessárias duas coisas: um objeto e um método. Algo para se estudar e um meio para se estudar aquele objeto. No século XIX foi criada uma ciência que eu particularmente acho muito interessante, a sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade, suas manifestações, seus comportamentos. E um dos pais da sociologia clássica, o filósofo francês Émile Durkheim, ele tem um método muito interessante para analisar. É baseado no seguinte raciocínio: se eu quero entender um organismo tão complexo, em suas diferentes camadas, eu devo olhar a menor unidade de todas elas, as células. Se eu entendo as células, eu entendo os tecidos, os órgãos, os sistemas do organismo. Se eu quero entender um determinado material, como ele comporta físico, quimicamente, basta eu olhar para seus átomos. E se eu quero entender uma sociedade, um grupo de pessoas com determinados comportamentos, o que eu devo analisar? Segundo Émile Durkheim, a menor partícula da sociedade, que ele chama de fato social. Eu acho bonito, eu acho interessante, é muito fácil de entender. O fato social nada mais é do que a característica de uma sociedade que se manifesta de muitas formas, dentre elas duas. Ele é geral, ou seja, numa sociedade que está analisando, em qualquer lugar que se analise mais propriamente, com um certo cuidado, aquele fato social, ele é presente, ele está lá, inegavelmente. O segundo deles é que ele é coercitivo. Ele molda o crescimento, a formulação dos indivíduos que crescem naquela sociedade. A psicologia social tem uma metáfora que eu acho muito interessante, que é basicamente, se a minha personalidade, se a minha individualidade é um muro, a cada 10 tijolos que são colocados, mais de 7 não sou eu quem os ponho lá, mas sim meus pais, meus amigos, meus conhecidos, aquilo que eu tenho acesso através da leitura, que eu ouço, vejo. E tudo isso que forma o meu caráter já tem embutido em si esse fato social, que é presente, que é constante, que modula, que formula. O cristianismo é uma das maiores, e eu me arrisco a dizer, a maior religião da face da terra, de toda a história da humanidade. E por isso ele é atrativo de muitos estudos, de muitos olhares interessados a respeito dos lugares em que ocorreram os acontecimentos bíblicos, a pessoa de Jesus, por onde ele passou, o que ele fez, quem ele foi, de onde ele veio, para onde ele vai, e por assim segue. Um dos estudos muito interessantes que eu li uma vez, fala sobre a sociedade judaica da época de Jesus. Como era dividida a sociedade, como funcionavam os costumes, a mentalidade do povo que assistia com seus próprios olhos Jesus fazer os milagres. Se tem algo que é extremamente forte, que é extremamente potente na cultura hebraica, e eu creio que a maioria aqui já tem percebido isso, é a tradição familiar. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, eu começar a ler um livro da Bíblia, e o primeiro capítulo inteiro ser da seguinte forma: Ciclano era pai de fulano, e fulano juntou com tal, gerou tal, deu tal, e segue assim por um capítulo inteiro, mais de 10 versículos. Eu fiquei até com vergonha, que eu não sei nem o nome completo do meu tataravô, mas é porque na sociedade judaica eles têm esse apego, esse respeito muito forte à tradição familiar. E isso se manifesta na sociedade também através da economia, com o que nós conhecemos hoje como o direito à herança. Não é de se ver, não é de se estranhar, que hoje o povo mais rico da face da terra são os judeus. E essa riqueza, pode ter certeza, ela remonta de séculos, talvez até de milênios atrás. Porque a família tem essa tradição. Um pai rico, um patriarca famoso, influente numa cidade há muitos anos atrás, passa esse título ao seu filho, e ao seu filho, e ao filho do seu filho, e assim sucessivamente. Não é à toa que em muitas passagens Jesus seja chamada com uma certa autoridade como Jesus, filho de Davi, justamente por respeito a essas tradições. E todos os evangelhos que narram esta passagem, a passagem do jovem rico que chega a Jesus para perguntar, todas elas dão uma ênfase muito interessante a essas duas palavras tão aparentemente simples, tão aparentemente banais: jovem, rico. Bom, nos leva a concluir uma conclusão muito óbvia. Se ele era jovem, ele não teve tempo de vida suficiente para aprender um ofício,
se profissionalizar naquele ofício, lucrar com aquele ofício e sucessivamente criar a sua riqueza a partir de um trabalho. Coisa essa, ascensão social, que era quase impossível para a sociedade da época, segundo muitos estudos já feitos. Então esse jovem rico, a sua riqueza era proveniente da herança. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fala que no Brasil existem várias categorias. Existe a classe A, que é a classe alta, a B, que é a média alta, existe a classe média, média, e por aí vai, quase com o alfabeto inteiro. Naquela época não era dessa forma, porque com o monopólio das riquezas em famílias, com essa singularidade da herança, essa tradição muito forte, sem essa ascensão, essa mudança de classes sociais, existiam basicamente dois grupos de pessoas nas sociedades, nesse contexto específico, que fala aqui no começo do capítulo, confins da Judéia, além do Jordão. Existiam os muito ricos e os miseráveis, aqueles que produziam e trabalhavam unicamente para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Não é à toa que não é em 1, 2 ou 3, mas sim em vários momentos da palavra de Deus, que narra que Jesus passando, ele esbarrava, ele via, ele conversava com mendigos, com prostitutas, com doentes, com leprosos, com cegos, com andarilhos, com miseráveis. E essa era uma verdade daquela época, em que existiam os muito ricos, os abastados, os prósperos, como exemplo, esse jovem rapaz que chegou a Jesus, e uma grande parcela da sociedade que sucumbia. Vou explicar algo para ver se vocês entendem melhor o que eu quero dizer. Uma vez eu conversei com uma pessoa que teve a oportunidade de viajar para a Índia, que é um país que eu considero muito diferente, muito interessante culturalmente, e eu fui conversando com essa pessoa, e no momento da conversa surgiu aquela pergunta que eu sempre faço para quem teve a oportunidade de conhecer outros países, que é, nessa diferença toda, com que nós fomos criados, com que nós conhecemos, o que mais te chocou? E essa pessoa, ela me contou algo que ela viu. Nas ruas da cidade, nas calçadas de uma das cidades às quais ela visitou, crianças praticamente nuas, secas, desnutridas, passando fome, implorando a quem passava por uma mínima esmola que fosse, para que conseguisse comer para sobreviver. E as pessoas passavam indiferentes. Essa pessoa me contou que uma dessas pessoas, passando relativamente bem vestida, ou seja, tinha uma condição mesmo que mínima de ajudar, uma criança se agarrou à perna dela, e essa pessoa simplesmente tirou aquela criança e continuou andando como se nada tivesse acontecido. E eu fui investigar. A cultura indiana, ela tem uma influência muito forte da religião hinduísta, que é uma das mais influentes naquela região da Ásia. E para os hinduístas, eles têm uma crença que nós podemos chamar muito simplesmente de karma. O que os hindus acreditam que o karma seja? Bom, se você tem uma vida boa, se você tem uma boa colheita, é porque na sua vida passada, segundo os hindus, eu repito, você plantou coisa boa. Portanto, nesse raciocínio, se você tem uma vida miserável, se você é pobre, se você sofre, é porque você fez outros sofrerem. É porque você plantou toda essa miserabilidade em outras vidas, segundo os hindus. Por que eu estou explicando isso? Porque de forma igual jamais, os judeus da época não acreditavam em karma, mas de uma forma muito semelhante, de uma forma muito interessante, funcionava a mentalidade da época daqueles judeus. O nosso Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés e inspirados por Deus, narram desde a criação do universo e grande parte da história do povo hebreu. Para nós conhecemos como Pentateuco, para os judeus é a Torá, que é um dos 2 livros sagrados dele, a Torá e o Talmud, que é um livro de doutrinas, um livro de costumes, a lei dos fariseus, que muitas vezes são citados nos evangelhos. E no Pentateuco, mais especificamente no livro de Deuteronômio, Deus usa o profeta Moisés para falar sobre as bem-aventuranças. Lá pelo capítulo 28, Moisés escreve, melhor dizendo: bem-aventurado as crias das tuas proles, bem-aventurado a tua fazenda, bem-aventurado o teu celeiro, bem-aventurado os filhos dos teus filhos. E tudo isso em detrimento de quê? Tudo isso em detrimento da fidelidade a Deus. Tudo isso em detrimento da observância e obediência à lei sagrada, à lei de Deus. E como eu disse anteriormente, toda instituição humana é passível de corrupção,
nós erramos, nós deturpamos muitas das verdades de Deus. E ao longo do tempo, na sociedade judaica, foi criada uma mentalidade de que a prosperidade era resultado única e diretamente da fidelidade a Deus. Eles pegaram as bem-aventuranças e ao longo do tempo, como um telefone sem fio, foi distorcendo essa verdade. E no tempo em que Jesus vivia, os judeus acreditavam piamente que se eu sou próspero, é porque eu sou fiel a Deus, porque meus antepassados foram fiéis a Deus. E nesse raciocínio, logo se eu tenho alguém pobre, se eu tenho alguém que passa fome, se eu tenho alguém miserável, é responsabilidade única e exclusivamente dessa pessoa, porque ela não foi fiel a Deus, porque ela não observou e obedeceu a sua lei. Um tanto quanto karmático nesse sentido, de que a sua miséria, a sua pobreza, a sua situação de miserabilidade é responsabilidade sua. Essa falta de empatia, essa falta de olhar pelo próximo, era um fato social que conduzia à formação de muitos caráteres. Era um fato social que inundava o imaginário coletivo daquela época. A falta de empatia disfarçada de uma meritocracia baseada na deturpação da verdade de Deus. E eu imagino que, não diferentemente da sociedade daquela época, esse jovem que vivia nesse contexto, como um fato social, é geral e coercitivo, ele também havia sido influenciado na formação do seu caráter por esses comportamentos. Ele era muito influente, geralmente as famílias mais ricas eram as mais influentes da região, e eu imagino, uma certa liberdade, que ele cresceu em uma casa muito próspera, talvez de uma mansão, uma casa muito grande, com muitos servos, com muitos criados. E eu gosto de figurar na minha mente a trajetória dele desde criança. Ele vivia recluso no seu palácio, na sua pequena realidade, com a sua família, todos aproveitando as suas riquezas. E nas poucas vezes em que ele saía e deparava com as ruas da cidade, lotada de pessoas miseráveis, implorando por esmolas para minimamente sobreviver, ele olhava para o adulto do seu lado, e seja ele um servo ou alguém da sua família, ele simplesmente ignorava, porque aquilo é responsabilidade da pessoa. A causa do problema é ela mesma, segundo essa mentalidade tão errônea da época. E aquela criança, assim como todas da época, porque é assim que funciona o fato social, ela via o comportamento dos adultos e ela não questionava, ela assimilava aquilo como a sua realidade. E se eu assimilo aquilo com a minha realidade quando criança, na minha adolescência, na minha juventude e consequentemente na minha vida adulta, isso se torna, na minha mente, o normal. Então aquele jovem rico cresceu naquele contexto de pessoas miseráveis, um lugar que não existiam ONGs ou movimentos sociais para ajudar essa parcela muito grande da população. Salvo algumas exceções, é claro, não vou generalizar. Eles sobreviviam com esmolas, muitas vezes de pessoas verdadeiramente benevolentes, e outras vezes muito por esmolas de pessoas que faziam como Jesus narra, os fariseus faziam, que davam em público para serem vangloriados, que infelizmente não é muito diferente do que nós vemos hoje, né? Quem nunca viu um vídeo dessa forma, a pessoa chega, dá uma refeição para um morador de rua, é isso aí meu parceiro, Deus abençoa, tamo junto, posta no Instagram para ganhar muitos likes. Infelizmente a realidade permanece, mas mesmo que dessa forma, era essa a exceção, era essa uma das poucas formas que a população mais carente, que realmente dependia dessa ajuda, dessa responsabilidade social dos outros para sobreviver, era a partir disso que muitas vezes, muitas pessoas sobreviviam e não pereciam de fome. E o jovem cresceu, muito provavelmente naquele contexto. Esse fato social, essa coercitividade de normalizar a responsabilidade de cada um em detrimento da sua situação econômica. Esse contexto de que eu não tenho a ver com o problema do outro, de que eu não tenho responsabilidade na dor do outro, já que foi ele mesmo que a causou, e eu não quero interferir na justiça divina. Era esse o pensamento da época. E esse jovem religioso, eu ponho que ele seja religioso, porque quando Jesus fala os mandamentos, ele fala, todos esses tenho observado e guardado desde a minha mocidade.
Então um jovem rico de uma família judaica tradicional, que seguia a lei rigorosamente. E já que não tem ninguém da época para me contrariar aqui, eu vou imaginar um pouco. Eu imaginando até a cena dele sentado às vezes em sua casa, em seu casarão, estudando, conversando com a sua família, com algum amigo, e de alguma forma chega informação a ele de que um tal de Jesus, um tal de filho de Davi, passaria por aquela cidade, passaria por aquele território. E ele, verdadeiramente movido por uma certa curiosidade, tanto é que ele chega a Jesus realmente e pergunta, ele pensa consigo: eu vou chegar nesse tal de Jesus e vou perguntar como conseguir verdadeiramente a vida eterna, como alcançar verdadeiramente para a minha vida a estatura da perfeição. E aqui eu viajo um pouco, eu imagino ele até saindo do seu palácio, da sua casa, e no trajeto da sua casa para Jesus, ele vendo aquele cenário de pobres miseráveis, implorando por sobrevivência, e ele passa, olhando para frente, porque estava acostumado com aquilo. A gente não para observar o que é normal. Às vezes, exagerando bastante, eu até imagino ele tirando as suas vestes para que as mãos imundas dessas pessoas não sujem um tecido caro que ele ganhou em uma de suas viagens ao exterior. E ele chega a Jesus com uma viseira desse fato social colocada pelo mundo, colocado pela mentalidade mundana, pelos valores humanos. E ele chega a Jesus sem olhar para os lados e fala: meu bom mestre, o que faço para ganhar a vida eterna? Jesus diz: segue os mandamentos. E ele diz: mas isso eu tenho feito, eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E Jesus diz: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aquele jovem, abismado um pouco com a natureza do pedido, se retira triste. Que pedido descabido, que pergunta tão incomum. Eu não sei vocês, mas eu tenho um péssimo hábito de julgar muitas vezes os personagens bíblicos. Fala assim: nossa, como Adão e Eva puderam desobedecer a Deus vivendo no jardim do Éden, como que Jesus, vendo os milagres, como Judas, vendo os milagres de Jesus, pôde traí-lo, como Pedro, depois de ter se tornado um dos 3 discípulos mais próximos do Salvador das nossas vidas, teve a capacidade de negá-lo 3 vezes. Como esse jovem rico, chegando a Jesus, na posse de propriedades, na posse de riquezas, que serviriam para bastar muitas pessoas à sua volta, pessoas essas que eles ignoraram por grande parte da sua vida. Como que esse jovem tem a audácia de chegar a Jesus e ficar triste diante de um pedido tão óbvio? Ele era rico, ele possuía prosperidades em abundância, e só uma pequena parte disso poderia sanar a necessidade do seu próximo que estava carente. Mas ele foi criado, ele foi induzido a ignorar isso, e por isso era tão ridículo aquele pedido. Mas nós olhando hoje falamos: que absurdo, que péssima pessoa esse rapaz era. É uma grande pena que nós façamos exatamente a mesma coisa que ele, todos os dias. Quantas vezes você vê um culto como esse, um louvor abençoado como esse, uma palavra que te edificou, você saiu daqui melhor do que você entrou. Deus usou pessoas aqui nos louvores, nas pregações, nas palavras, e aquilo tocou o seu coração, e você foi verdadeiramente transformado. Quantas vezes isso aconteceu? E você olhava para um cantor, você olhava para um pregador e falava assim: eu quero ser usado por Deus como aquela pessoa. Você foi para a sua casa, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ajoelha ao lado da sua cama, e você ora: Senhor, eu quero ser usado pelo Teu Espírito Santo. Eis aqui o Teu servo, eis-me aqui e sirva-me. Eu quero ser usado, eu quero ser usado. Eu quero pregar como aquele jovem prega, eu quero cantar como aquela moça prega, eu quero alcançar vidas como eles fizeram aquela noite. E nessa oração você foi sincero, verdadeiramente foi. Depois disso você vai dormir, no outro dia você acorda, vai para a sua faculdade, para o seu colégio, para o seu trabalho, e senta rodeado de pessoas que você conhece há anos, e que nunca ouviram a palavra de Deus sair da boca.
para a vida delas. Quantas vezes isso aconteceu? Às vezes, o plano de salvação ele é individual, está inscrito ao meu livre-arbítrio, a capacidade que eu tenho ou não de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e conquistar passo a passo, dia a dia, a vida eterna. Mas não se engane, não é exclusivamente individual. Quantas pessoas passaram pela sua vida sem que ouvissem da sua boca uma palavra de Deus? Às vezes você quer ser usado, e como o jovem rico fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho feito, mas como eu posso alcançar a perfeição? É interessante essa parte, eu acho muito interessante, porque o jovem não vê a realidade ao qual ele está submetido, e ele chega a Jesus e pergunta de vida eterna, e Jesus disse: você quer ser perfeito? Seja primeiro básico, que nem isso você é. Jesus vira para aquele rapaz e fala: ei, seja menos. Antes de querer alcançar o estatuto da perfeição, antes de querer alcançar a plenitude da vida eterna, faça o básico, ame o teu próximo, porque nem isso você tem feito. Você fala: Senhor, eu quero ser usado naquele púlpito, naquela igreja. E Jesus vira para você nessa noite e está perguntando: mas e aquele seu amigo do serviço que você trabalha há 5 anos? A alma dele não vale o seu trabalho? É lá que eu quero te usar. Às vezes o nosso orgulho filtra a nossa visão para isso daqui: esse púlpito, esse templo, essa igreja, os irmãos. Quando na verdade o nosso trabalho, o óbvio, o mínimo que devemos fazer é lá fora. Nós chegamos muitas vezes, e eu mesmo já orei muito: Senhor, eu quero ser, com essas palavras, eu quero ser um cristão exemplar. Com essa palavra Deus vira para mim e fala assim: cristão exemplar? Seja menos. Tente ser minimamente um cristão, porque nem isso você está sendo. Na antiguidade, na época de Jesus, não existiam salas de aulas como nós a conhecemos hoje, em que sentam várias pessoas e elas assistindo um professor, ele expõe o conteúdo numa lousa, num quadro que seja. Não. Naquela época, eu chegava a uma pessoa que eu queria que fosse o meu mestre, a minha inspiração, e perguntava se ele me aceitava como aluno. Se ele me aceitasse, todos os dias, o dia inteiro, onde ele ia, eu ia junto. O que ele fazia, eu observava. O que ele dizia, eu escutava. E eu aprendia todos os dias, o tempo todo, com a sabedoria, com o conhecimento e com a graça no dia a dia. No vocabulário grego existe um termo para esse andar e aprender, chama-se paripatos. E por isso, esses alunos que aprendiam andando eram chamados de alunos peripatéticos. Essa palavra provavelmente a maioria não conhece, mas tem um sinônimo muito famoso: discípulo. Assim como Jesus tinha, e muitos filósofos ao longo da história, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e por isso é Galista, eles tinham discípulos, eles tinham alunos que os seguiam e aprendiam dia a dia, detalhe a detalhe, a andar como seu mestre. Jesus veio, cresceu em estatura, graça e conhecimento. Começou o seu ministério, pregou, fez milagres, morreu na cruz do Calvário, cumprindo o propósito da sua vinda. Depois de 3 dias ele ressuscitou, e depois subiu aos céus para que fosse preparar lugar para nós. E muito tempo depois disso ainda, é narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso 26, que pela primeira vez na história da humanidade, em uma determinada cidade, as pessoas vendo os discípulos de Jesus passar, elas falavam: eis ali cristãos. A palavra cristão é a tradução latina da palavra hebraica Christus, que significa representante de Jesus Cristo aqui na terra. Então, muito depois da partida do mestre, as pessoas olharam para os seus alunos, olharam para os discípulos de Jesus e disseram: eis ali pessoas que andam como Jesus. Há um peso, né? A responsabilidade dessa palavra. E nós muitas vezes, frequentemente, a usamos com um descuidado tão grande.
Nós colocamos nossas redes sociais e falamos aqui na igreja e oramos a Deus: Deus, eu quero ser o cristão. E Deus: espera aí, meu amigo, espera aí, meu filho, tente ser um cristão. O propósito da vinda de Jesus Cristo à terra foi literalmente, mais do que literalmente, em todos os sentidos que se possa imaginar, dar a sua vida pelos outros. E nós, dia após dia, com as cegueiras do fato social impostas pelo mundo, pela falta de empatia, pela falta de visão para com o nosso irmão que está no nosso lado todos os dias, nós não temos a mínima capacidade, a mínima noção de falar do amor de Deus para aquela pessoa. Evangelho de Mateus capítulo 5, no verso 13, Jesus diz: portanto vós sois sal da terra, e o sal que não tempera, o sal que não dá sabor, para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, no verso 12, Jesus vai dizer: portanto, vós sois luz do mundo, e uma lâmpada para nada serve ser posta embaixo de uma mesa, mas sim, ela serve para ser colocada em cima e clarear todo o ambiente em que se encontra. No começo dos evangelhos consta na narrativa que João Batista, em uma das suas pregações, fala que o machado está posto à raiz das árvores, e aquela árvore que não produz fruto, ela será cortada e lançada fora. E nós muitas vezes achamos que o plano da nossa salvação, que o propósito de Deus para a nossa vida, se restringe exclusivamente a nós mesmos. Fechamos os nossos olhos e com uma cegueira, uma falta de empatia, uma falta de amor pelo próximo, nós não temos a visibilidade dos planos de Deus para a vida de cada um. E isso é muito forte. Nós vivemos em tempo em que o obscurantismo penetrou todos os lugares, inclusive a igreja. A falta de amor. Isso me entristeceu muito. Uma vez eu estava conversando com um obreiro e falando sobre atualidades, enfim, e surgiu da boca dele a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Uma outra vez, conversando com um amigo que também é cristão, surgiu o nome de uma pessoa que nós dois conhecíamos, e eu me assustei porque eu não sabia na época, e eu perguntei: você é amigo de ciclano? Ele disse: não, tá doido? E eu perguntei: por que a reação? Ele falou: tá doido? Ele é ateu? E eu fico me questionando. Aquele jovem rapaz, ele possuía muitas riquezas, ele possuía muitas prosperidades, ele possuía muitas propriedades, e abrir mão de pequena parte disso saciaria as pessoas ao seu redor, que tanto tempo, mesmo que inconscientemente, foram ignoradas por ele. Nós fazemos a mesma coisa todo santo dia. No Salmo 16, no verso 2, tem uma oração que eu acho lindíssima, que diz assim: a minha alma grita ao Senhor, tu, Senhor, és o meu Deus, porque eu não tenho outro bem além de ti. Porque essa é a verdade. As riquezas se esvaem, tudo que nós temos fica para trás, amigos nos deixam, a família se vai também, mas não Deus. Deus é um hoje e Ele é o mesmo amanhã. E Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, é a única coisa que nós temos, que quando nós temos, nós realmente temos. E nós, em posse dessa propriedade, em posse dessa riqueza que é maior que qualquer ouro e prata na face da terra, nós de forma irresponsável nos negamos, não nos dispomos a ceder parte dessa riqueza que é a benevolência e a graça e o plano de salvação de Jesus Cristo para cada um de nós. Tira essa máscara, tira essa viseira, tira essa venda que tampa, essa venda mundana que colocaram em você, que tampa que o outro também é merecedor daquilo que você tem. Deus, quando olha para uma pessoa, independentemente do seu credo ou da falta de um credo, independentemente da sua cor, independentemente do seu passado, independentemente da sua natureza, da forma como ele enxerga a sexualidade,
do seu histórico criminal, Jesus, quando olha para ela, ele vê a exata mesma coisa de que quando ele olha para mim e para você. Ele vê um pecador, ele vê um miserável, ele vê um sedento pela graça de Deus, que nós, longe de estarmos aptos a receber, longe de qualquer nível mínimo de dignidade, nós recebemos. Deus, em sua infinita graça, em todo o seu amor, Ele nos concede essa que é a maior das riquezas de todas as nossas vidas, e nós nos negamos, e nós somos incompetentes ao nível de não dividir essa riqueza com os sedentos que estão ao nosso lado, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Ele pergunta para Jesus: o que faço para ter a vida eterna? Se você fizer essa pergunta para muitas pessoas, a grande maioria delas vai dizer: aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e siga no caminho dele. A salvação é individual, e no final das contas é realmente isso que importa? Será? No livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus coloca no mesmo nível de mentirosos, idólatras, homicidas, feiticeiros, fornicadores. Jesus coloca no mesmo nível os tímidos. Quer dizer que Jesus agora julga de acordo se eu sou extrovertido ou não? Não é essa timidez a qual a palavra de Deus se refere, e sim a timidez do Evangelho. Nós que tantas vezes, e aqui eu me incluo, tantas vezes nós viemos ao culto, nós oramos, adoramos o nome do Senhor e falamos: eu quero ser usado como aquela pessoa, eu quero ser um cristão exemplar, eu quero estar à estatura do varão perfeito, eu quero ser usado grandemente por Ti, Espírito Santo. E em um determinado momento, perto de certas pessoas, nós temos vergonha de falar do Evangelho de Deus, achando que isso, de alguma forma que eu realmente não entendo, mesmo fazendo, seja algo ruim, exercendo o tipo de mentalidade que não faz nenhum sentido, de que aquela pessoa não precisa ouvir aquilo, quando na verdade, quando nós nos autoproclamamos cristãos, nós estamos dizendo que andamos como Cristo, nós estamos dizendo que fazemos o que Cristo faria. Deus vai te usar muito, não necessariamente aqui em cima do púlpito. Talvez o bispo não saiba o seu nome, talvez a maioria da igreja não o conheça, ou nunca tenha apertado a sua mão, mas não é isso que importa, não é isso que importa. Deus vai te usar, e é lá no círculo onde você menos imagina. Foi falado aqui que Deus usa os improváveis, e Ele usa, e esse é o propósito da nossa vida, esse é o sentido mais que completo de toda a nossa existência. Espalhar essa riqueza que a nós foi dada, que é a pureza do Evangelho, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus nosso Pai, que Ele é infinito, e mesmo eu, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, eu sendo miserável, eu sendo um andarilho na porta de um templo que pede por esmola para sobreviver, Deus olha e fala para mim: eu vou te salvar. Você não merece e nunca vai, mas não é sobre você, é sobre mim. Eu sou perfeito e a minha graça te basta. E por isso eu posso dizer: Tu, Senhor, é o meu Deus, porque mais que verdadeiramente eu não tenho outro bem além de Ti. E que essa mentalidade nos guie, que você saia daqui não da mesma forma que entrou, falando: eu vou à igreja adorar a Deus. Não, todo lugar que você está é lugar de adoração.
Todo lugar que você está é local de transformação de vidas, porque você é um cristão, porque você é sal, você é luz, você é uma árvore que, se edificando, ouvindo a palavra de Deus e orando, cria raízes. E agora, meu irmão, está na hora de você dar frutos, porque ir para o céu é bom, mas levar a gente conosco deve ser muito melhor. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aqui, e por partilhar comigo desse momento de reflexão da palavra de Deus. E que, diferentemente daquele jovem, que quando dito por Jesus que ele vendesse aquilo que possuía de mais precioso e distribuísse aos necessitados, ele se retira triste, que nós a partir de hoje, todos os dias, reafirmemos que a minha maior riqueza que é Deus, eu tenho mais que satisfação em distribuí-la. É o prazer e sentido e motivação do meu acordar, do meu levantar, é levar pessoas comigo para esse caminho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez um levantamento que, na média de 10 anos, o número de evangélicos no Brasil cresceu 60%. É um número significativo, quase dobrou o número de fiéis no Brasil. Glória a Deus. Mas se formos analisar, cresceram também os índices de violência doméstica, crimes de ódio, crimes hediondos, obscurantismos, preconceitos, exclusões de todos os tipos inimagináveis. E nós perguntamos, eu me pergunto pelo menos, será que nós somos uma nação de convertidos ou um bando de convencidos? Não se convença do Evangelho, ele é bonito, ele é maravilhoso, mas não basta você se convencer. O propósito dele para as nossas vidas é que nós nos convertamos, e que as pessoas, cada uma delas, ao olhar para nós, ela possa dizer: eis ali um cristão, porque ele anda como mestre, porque ele age como mestre. Jesus está dizendo essa noite que você que ora, que quer ser perfeito, você que quer alcançar o mais alto nível, Deus fala: seja menos, mas não é dando bronca, é com carinho. Fala assim: vamos começar uma jornada comigo, vamos começar a trilhar juntos um caminho que vai te prover, não nessa terra, isso aqui é muito fútil para eu falar aqui em cima, mas que vai te dar o direito à vida eterna, que é o propósito desde o começo da criação do homem. E é isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida. É importante você ansiar, você orar por um ministério. É uma honra muito grande para mim estar falando em cima do púlpito, mas de que adianta eu falar aqui, se tem pessoas na minha família que não tiveram a oportunidade de dizer que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, dizer que negam a si mesmo, a sua velha natureza e todos os seus deuses antigos, para uma nova caminhada com Cristo. De que adianta? A nossa pregação é minimamente com palavras, e mais na nossa vivência, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E a minha oração é essa. Eu estou pregando aqui hoje para pessoas que vão se tornar verdadeiros cristãos, que têm a consciência da responsabilidade que carregam, não da sua salvação. Isso é importante, mas é muito ínfimo. Não, a salvação daqueles que você ama, a salvação daqueles que você já odiou. É esse o propósito de Deus. Amar sem medidas, amar sem máscaras, amar sem preconceitos, porque independente do pecado, independente da natureza, todos nós somos capazes de abraçar a graça, a qual não somos dignos, mas Deus nos concede. E eu creio que vamos mudar muitas coisas. Não digo o Brasil, se sim, se Deus quiser, glória a Deus, glória a Ele, mas na sua vida, na vida dos seus amigos, na vida daquelas pessoas que você tem contato, porque é assim que o cristianismo cresceu, é assim que ele chegou até aqui, e é assim que ele vai continuar. Se coloque de pé por um momento, eu quero fazer uma oração pela sua vida.
É uma interpretação muito simples desse versículo. Algo, eu diria até banal, mas que carrega consigo toda a significância do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Como você está, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, eu só tenho te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque até aqui tens nos sustentado, Senhor. O Senhor, meu Deus, que nos ama a ponto de mandar Seu único Filho para morrer por cada um de nós, ó Pai. Mesmo sendo eu um desprezível, um falho, um pecador, ó Pai, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. E é esse o propósito que eu estou aqui, ó Pai. E muito além da minha salvação, que eu seja verdadeiramente, ó Pai, um instrumento Teu. Meu Deus, que eu divida a minha maior riqueza, que é a Tua graça e o conhecimento da Tua unção, possuir a Tua presença, que eu possa almejar que muitas e muitas vidas conheçam essa maravilha que eu tenho presente no meu dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor tira toda venda humana colocada nos nossos olhos, que fomenta a falta de empatia, a falta de amor para com o nosso próximo, e que nós sejamos cada dia mais a Tua imagem e a Tua semelhança, e que esse seja, a partir de hoje, todo dia, cada dia, o propósito do nosso existir, até a volta do Senhor Jesus para nos buscar, porque nós sabemos que o Senhor vem. Te glorificamos por tudo, e em tudo damos graça. Glória a Deus. Eu agradeço por essa oportunidade. Peço que Deus verdadeiramente abençoe a vida de cada um. Muito obrigado.